Eu quero saudar a todos que nos assistem pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Este é o programa Ciência e Fé, um programa em que é abordada a ciência, as diversas tecnologias, tantas coisas que o homem desenvolve que é fundamental para o progresso da sociedade. E também falamos aqui a respeito da Palavra de Deus. A ciência ela é usada como abordagem didática para o entendimento das coisas do reino de Deus, tal como o Senhor Jesus, em diversas oportunidades, fez isso para explicar a respeito das parábolas, elementos da natureza e, ao mesmo tempo, abordando as coisas que vêm da eternidade de Deus. Então, o programa Ciência e Fé ele faz esta integração entre os elementos da ciência e aquilo que vem da parte de Deus. No episódio de hoje, nós falaremos a respeito da integração, razão e revelação. E estão aqui conosco, então, membros do grupo Ciência e Fé. Ao meu lado está aqui o pastor e coronel, pastor Fausto Mendonça, paz do Senhor. A paz do Senhor, William. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, tratarmos desse assunto tão relevante para nós. Maravilha. Detalhando aqui, o currículo do pastor Fausto é muito extenso, mas eu vou dar uma resumida, né? O pastor Fausto é doutor na área de Ciência e Tecnologias Espaciais pelo ITA, é coordenador do Centro Pedagógico Pós-Graduação do ITA e, nas horas vagas, também está atuando como pesquisador e vai ser muito importante aqui para o que nós vamos esclarecer a respeito desse assunto. Pastor Alexandre Paulino, a paz do Senhor. A paz do Senhor William, os companheiros aqui, a todos que estão acompanhando conosco esse programa. Muito bem. O pastor Alexandre Paulino, ele é doutor, professor universitário da Universidade Estadual de Santa Catarina. O doutorado dele é em Química e também vai ser importante aqui para o que a gente vai conversar hoje. Pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos, estamos assistindo. Muito bem. O currículo aqui dos irmãos é muito vasto. O pastor Tiago Costa, por exemplo, tem algumas graduações em engenharia. Estamos aqui com o pastor Alexandre Paulino, que está entre os cientistas mais influentes considerados do mundo, dentro da sua área do conhecimento também. É importante a gente destacar isso para todos que estão nos assistindo. Bom, nós vamos iniciar aqui este tema, conversa sobre este tema de integração, razão e revelação. O texto base que está no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, nós vamos observar nesse texto que fala exatamente de dois aspectos. O aspecto daquilo que é apenas da compreensão humana, aí cita aqui alguns órgãos dos sentidos, nós já tratamos isso em outras oportunidades, o olho, o ouvido, por exemplo, mas aquilo que verdadeiramente alcança a alma do homem que provém de Deus. Então nós já trouxemos em algumas oportunidades essa diferença entre razão e revelação. A razão faz parte da interpretação humana, daquilo que o homem ele entende como lógica daquilo que está à sua volta. E a revelação é o que vem da eternidade, que é uma ação direta na vida do homem, e que faz com que o homem ele passe a conhecer mistérios que vêm da parte de Deus. E para a gente poder aqui iniciar, vou pedir para o pastor Tiago falar um pouquinho a respeito de como se daria essa integração de fato, a integração entre razão e revelação. É importante a gente salientar nesse aspecto que a revelação ela não anula a razão. Muito pelo contrário, ela potencializa a nossa razão e, em alguns casos, ela debilita a nossa razão para a gente fazer aquilo que não está na nossa mente, mas fazer aquilo que está na mente de Deus, né? Isso a revelação faz conosco. E para nós entendermos essa integração, em que momento ali a revelação entra na nossa vida, e em que momento a gente usa a nossa razão para entender que a revelação entrou na nossa vida, e aí nós exercitarmos o nosso livre-arbítrio, e é importante dizer isso também, porque a revelação possibilita o homem exercitar o seu livre-arbítrio entre escolher servir ou não servir ao Senhor. Para a gente entender isso, vou fazer uma introdução aqui naquilo que diz a razão. Como que funciona a razão? Então, a razão ela está diretamente ligada aos nossos sentidos, né? Do nosso corpo. Sentidos que vão servir de
interação com o mundo externo. Então, usando uma analogia aqui, um exemplo, por exemplo, da alimentação. Então, a gente vai se alimentar, a gente usa quase todos os sentidos. Então, é o visual, que a gente vê a comida ela tem que estar ali aparentemente na nossa vida, tem que ter uma aparência boa, se não tiver uma aparência boa, a gente não come. Depois a gente usa o olfato, que a gente vai sentir o aroma, né, desse alimento. Aí a gente pega o alimento e leva ele à boca, e aí nós vamos testar 2 sentidos, que é o paladar, que é o gosto, e também o tato, que a gente vai ver a textura do alimento, se está quente, se está frio, qual que é a textura. E a audição também a gente usa em alguns momentos da alimentação, principalmente quando os alimentos são crocantes. Então a gente ouve a nossa mastigação essa impressão do alimento crocante se dá com o ouvido, né? Isso tudo vai para o nosso cérebro em locais diferentes, mas é integrado pelo córtex multimodal. No córtex multimodal, o cérebro pega tudo isso e vai juntar uma informação que é uma informação subjetiva, que é o seguinte: gostei ou não gostei do alimento, né? Eu achei muito bom ou tenho aversão a esse alimento? Isso vai gerar em nós uma memória. Isso vai gerar uma memória e a memória vai gerar uma ação, que é o seguinte: quando esse alimento voltar para nós, eu vou de novo, não, esse alimento que eu gostei. Ou então quando ele voltar, não, isso aí eu não gosto. Então juntou a toda a interação dos sentidos algo que era subjetivo. Isso é percepção. E essa percepção é a junção daquilo que eu capturo dos sentidos com essa informação subjetiva, que é eu gostei, não gostei, tenho aversão, gostei muito. Isso gera a memória. Mas a revelação ela vem por um caminho que é um mistério, porque o Senhor não precisa usar os sentidos. Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos visita, essa ação do Senhor ela vai direto na nossa alma. E quando ela chega na nossa alma, a gente percebe que o Senhor falou alguma coisa diferente aconteceu, né? O Senhor falou comigo, eu senti a ação do Espírito Santo, a nossa alma anseia pelo Senhor. Então, quando o Senhor fala conosco, algo diferente acontece. E aí agora nós vamos juntar uma informação. Isso aí é diferente, isso é do Senhor. E aí eu vou exercitar, eu quero servir ao Senhor ou não quero servir? Eu vou dar ouvido à voz da revelação ou não vou dar ouvidos à voz da revelação? Junta isso, cria em nós uma memória, que não é mais uma memória simplesmente física, que também é um mistério. É uma memória que nós vamos dizer aqui de forma didática, é uma memória espiritual, porque não está simplesmente atrelada àquilo que é a nossa capacidade de memorizar, mas é algo que foi lá na nossa alma e marcou a nossa alma. E nós vamos ver alguns desses exemplos com irmãos pacientes, né, que têm Alzheimer, que às vezes esquece do filho, esquece de quem é o esposo, de quem é o pai, mas quando você fala de Jesus, Jesus é o meu Salvador. Ou seja, isso não está gravado juntamente com a mesma informação normal, isso está gravado em algum lugar que é um mistério. Nós estamos falando aqui de uma forma didática que está gravado na nossa alma, que o Senhor foi lá e gravou para sempre na nossa alma, que Ele é o nosso Salvador. Então a integração, ela faz a forma. Eu recebo a revelação e agora eu vou exercitar o meu livre-arbítrio. Eu vou servir ou não servir o Senhor, vou dar ouvido à revelação, vou atender a voz do Espírito. Quando a gente escolhe atender a voz do Espírito, nós então estamos caminhando na presença do Senhor. Glória a Jesus, né? E estamos aqui, né, na presença do Senhor justamente porque ouvimos o Espírito Santo, a revelação entrou no nosso coração e escolhemos, a partir de então, dentro daquilo que o Senhor falou conosco, caminhar na sua presença. E aí, dentro desse sentido, Pastor Fausto, aquilo que o Tiago ele trouxe a respeito dessa integração, daquilo que a ciência ela vai falar a respeito dessa percepção, mas qual exemplo que a gente pode trazer prático da palavra de Deus a respeito disso que o pastor Tiago ele trouxe para nós? Então, William, a gente tem um exemplo aqui, que está lá em João capítulo 7, versículos 45 e 46, fala assim: E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: Por que o não trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Então vejam, os sacerdotes e alguns dos fariseus ali, eles intentavam empreender Jesus e mandaram que alguns servidores deles fossem lá para prender Jesus. Só quando eles chegaram ali, Jesus estava trazendo uma palavra e Jesus falou algo muito simples para a multidão, para todos que estavam ali querendo ouvi-lo, né?
No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Essa foi a palavra do Senhor. E é interessante a resposta desses servidores que, ao ouvirem Jesus falar isso, para eles, foi o mistério aqui que o pastor Tiago trouxe para nós, soou de uma forma diferente. O Senhor falou a alma deles. Foi um mistério, a forma de Deus falar tocou na vida deles, que eles falaram: olha, ninguém nunca falou como esse homem falou. E Jesus aparentemente não falou nada de muito diferente, mas é o falar do Senhor que é um mistério, é uma ação da parte de Deus que fala a alma do homem, que fala diretamente e marca a alma do homem, como o pastor Tiago falou aqui. Então isso aqui é um exemplo. E eles acabaram desobedecendo ordens superiores que possivelmente teriam ali consequências daquilo que eles fizeram. Então, vejam como o falar do Senhor foi algo tão marcante na vida deles, que fez com que eles desobedecessem ordens de superiores a eles que estavam ali, que eles poderiam sofrer agora sanções por terem desobedecido. Mas o falar de Jesus na alma, com a alma deles, foi tão profundo que isso não teve peso algum. A decisão deles foi: olha, não temos como prender esse homem, porque ninguém nunca falou como ele falou. Porque Jesus falou para a alma deles, não falou só para audição normal, né? Então eles foram contra até aquilo que eles tinham sido doutrinados a fazer no que era a profissão deles ali, né? De tão marcante que foi o falar do Senhor, né? Então falou diretamente à alma. Você vê que isso é um mistério, porque tem um texto da palavra que diz isso, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito. Então é uma coisa que vai direto na alma e debilita a razão. A razão aqui não falou mais. Não falou mais alto. Que é até aquela passagem, né, que a gente fala sobre a voz de Deus, né, como voz de muitas águas, né? Sim. O falar do Senhor. Quando Deus fala, o homem se cala, né? Quando o Senhor fala, a razão não tem mais lugar. Quando Jesus falou, a razão não tem mais lugar. Né? Porque tocou na alma e conduz a vida do homem, muda o viver do homem, né? Muda a história do homem. Muda a história do homem. Como mudou, né? Como mudou. E, na realidade, ali é interessante a gente entender que ali as palavras de Jesus foram em direção àqueles que estavam ali para prendê-lo. Né? Então, o Senhor, ele age nos seus mistérios. Assim como a revelação, ela vai ao encontro da vida do servo, daqueles que já temem o Senhor, que têm um convívio com o Senhor, ele também pode se revelar àqueles que estão longe dele, né? E que têm um propósito distinto no seu coração, mas aí fala também a respeito daquele que é o projeto de Deus de salvação na vida do homem. Né? E era isso que o Senhor estava mostrando ali em relação àqueles homens. Mas temos também outros exemplos na palavra. Eu vou pedir para que o pastor Alexandre Paulino também ele faça uma abordagem, que é quando o Senhor ele revela aquilo que muitas vezes somente a pessoa sabe. Então há experiências dentro do nosso meio que estão nesse sentido também. Pessoas que o Espírito Santo ele fala de coisas que somente ela sabe. E ali aquilo marca a vida dela. E temos um exemplo bíblico, não é mesmo, pastor Alexandre, que fala a respeito dessa ação da revelação, mostrando aquilo que só Deus sabe a respeito do homem. É isso mesmo. A gente tem um exemplo de Natanael, né? Experiência de Natanael, quando Jesus se revela a ele. E é interessante que o salmista diz assim que a alma, Salmos 42:2, diz assim que a nossa alma, ela tem sede de um Deus que está vivo. Então, quando Deus ele se revela a nós pelo seu Espírito, ele muda a nossa decisão, ele transforma a nossa vida. Até complementando até o anterior ali para falar de Natanael, quando eles tinham aqueles soldados tinham uma atribuição. Tinha uma ordem a ser cumprida, né? Sim. Uma decisão que eles precisavam tomar. Eles mudaram a decisão deles, ou seja, eles exerceram o livre-arbítrio deles. Eles mudaram a decisão deles por causa de uma revelação do Senhor, né? Por causa de uma manifestação de Jesus que os alcançou ali. E com Natanael foi assim também, né? Natanael foi apresentado a Jesus por Filipe.
E Jesus se revela a Natanael. No início até Natanael questionou, olha, tá ali em João, João capítulo 45. no capítulo Capítulo 1, 1, né? No capítulo 1, verso 45, do verso 43 em diante ali, né? Projetar aqui na tela No também, verso né? 43 em diante, É. Jesus ele se revela, ele começa a falar com Natanael, mas a princípio Natanael, olha, pode vir alguma coisa. É o próximo Isso. texto a gente. Isso. Né? Então, Filipe leva Natanael a Jesus e ele faz até um questionamento. Olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Só que quando Jesus ele fala com Natanael e revela um detalhe da vida de Natanael, olha, eu te vi, mesmo antes de Filipe te encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Era uma informação que ninguém tinha. Só Natanael sabia daquilo que ele estava vivendo. E quando Jesus fala, olha, a sua situação era essa, e eu te vi mesmo antes de você chegar a mim, a tua situação é essa, Natanael, ele fala assim, opa, tem algo diferente aqui do que, né, eu vivi. E ele diz, olha, ele identifica, olha, Rabi, né? Então ele identifica a soberania de Jesus. Ele identifica que aquela palavra era algo diferente. Não era mais uma palavra, não era mais a palavra de Filipe, não era o convite de Filipe, não era mais a informação que ele recebeu de Filipe, era uma informação que era um segredo dele. Então, como que se dá a revelação na nossa vida, né? A revelação ela se dá por uma manifestação do Espírito Santo para descortinar um mistério, para nos mostrar um segredo que Deus ele tem preparado para nós para alcançar a nossa vida. Então, isso identifica a revelação. E quando Deus ele se revela, aí nós também podemos tomar uma decisão. Nós podemos tomar uma decisão. Nós vamos servir ao Senhor, nós vamos atender a esta revelação, a este chamado, ou não vamos atender, é o livre-arbítrio. A gente vê que Natanael ele atendeu, porque ele entendeu que ali tinha um plano de Deus para a vida dele, um projeto de Deus para a vida dele, né? Ele atendeu, ele reconheceu que Jesus... E o Senhor fez uma promessa para ele, olha, porque eu disseste, me viste, crestes, coisas muito maiores do que essa verás. Então, os céus abertos, né? Então a obra do Senhor foi descortinada para ele ali, o projeto do Senhor foi descortinado para ele. E por um segredo que ele tinha, por uma informação que só Jesus podia revelar, uma particularidade dele. Então é assim que o Senhor se manifesta no nosso meio, né? Para nós podermos identificar que é o Senhor falando, não é o homem, não é uma pessoa, não é, né? É o Senhor se revelando a nós. E, o interessante desse diálogo, né, é que se a gente for olhar pelo olhar da razão, nós vamos ver que Natanael ele foi questionando, né? Filipe, achamos o mestre, achamos aquele quem diz a palavra, os profetas, Moisés. Aí falou assim, não, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Foi o primeiro questionamento. Mas mesmo questionando, ele foi ter com Jesus. Então a gente já viu o mover do Espírito, né? O Espírito Santo moveu ele para ir ter com Jesus. Depois, quando Jesus fala com ele, Deus fala assim, ó, aqui tem um israelita, em quem não há dolo, ou seja, que não há nenhuma, algo de ruim, né? Uma pessoa íntegra. E aí ele pergunta a Jesus de novo, ele faz outro questionamento, assim, mas onde você me conhece? Né? Como é que você me conhece? É outro questionamento. Aí Jesus ele fala uma coisa que, aos olhos da razão, é uma coisa muito simples e muito normal do que estava sendo feito no diálogo. Ele fala assim, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tudo debaixo da figueira, ou seja, ele revela um segredo. Mas no olhar da razão, isso é uma frase como qualquer outra, porque se fosse só pela razão, possivelmente Natanael ia questionar de novo, mas quando é que você me viu? Que dia que foi? Qual horário que eu estava? Como é que eu estava? Fazer outros questionamentos. Mas aqui acontece isso que o pastor Alexandre Paulino falou. A revelação entra na vida de Natanael, que é um mistério.
e muda a história de Natanael, que agora Natanael, de uma pessoa que estava questionando, é uma pessoa que aceita o governo do Senhor, que ele vai falar assim, ó, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ou seja, nesse momento aqui, entre essa frase de Jesus e aqui embaixo, a revelação entrou na vida de Natanael e mudou, fez uma outra percepção. A percepção que ele tinha de Jesus era, será que tem alguma coisa boa de lá? Essa era a primeira percepção dele. A segunda percepção, não. Tem sim. É uma coisa boa. E que coisa boa é essa? Ele é o mestre. Ele é o filho de Deus e ele também é o rei de Israel. É aí que está o valor da revelação, porque quando Jesus se revela, quando ele fala exatamente aquilo que o necessitado precisa ouvir, Jesus vai ali em cima do problema e é onde entra na mente, na alma do homem, e aí faz com que o homem, pela sua razão, tome uma decisão. Peraí, isso ninguém sabia, ou isso ninguém nunca me falou, ou isso eu não contei para ninguém, como ele sabe. É onde a razão começa a querer entender, né? E fala, não, tem algo diferente aqui. Isso aí. A gente lembra aqui até da experiência da mulher samaritana, Sim. né? Jesus foi falando para ela mistérios da vida dela, mas chega uma hora que ele fala assim, ela pergunta, né, quem é o Cristo? Ele fala, sou eu que falo contigo. Aí aquilo marcou a vida dela, né? O Salvador, o Messias estava falando com ela. Então aquilo ali marcou, aquele era o mistério que iria abrir o entendimento dela, né? Então esse que é o segredo da revelação, né? A ênfase que o Senhor dá no momento em que ele fala, que ele sabe qual é a necessidade daquele que precisa ouvir a voz dele. E ali é onde existe essa integração da revelação com a razão. Né? Muito bom. Glória a Jesus. Tem um aspecto interessante que ainda com relação a Natanael, se for possível voltar, o Senhor Jesus, ele fala assim, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É interessante porque ele traz, o Senhor Jesus traz características da vida de Natanael, falando a respeito de quem ele é. Mas isto não é o suficiente para que o homem tenha salvação. Ele não ter dolo, ele não tem má intenção, não é o suficiente para ele alcançar a salvação. Talvez na razão de muitos isso seja suficiente. Eu sou uma pessoa boa, eu faço boas ações, né? eu contribuo para aqueles que são mais necessitados, mas lhe faltava uma coisa. Lhe faltava a pessoa do Senhor Jesus, a revelação. Isso entra no coração dele quando ele fala de um momento particular dele, que o pastor Alexandre mencionou de uma forma muito importante, que é quando ele estava debaixo da figueira. Então, a salvação na vida do homem é uma ação profética do Senhor em sua vida, né? E a revelação fez com que ele mudasse. Então, ele reconheceu o Senhor Jesus, quem de fato ele é. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, ele reconheceu que o Senhor Jesus era o Rei de sua vida. Era aquele que iria governar a sua vida. É o caráter profético aí da salvação, né, que você está mencionando da figueira, é eleição, né? Exatamente. Eleição é profética, né? E não podia nem, Natanael não podia nem pensar assim, não, foi Filipe que falou alguma coisa. Porque o texto bíblico não fala que Filipe viu ele debaixo da figueira. Exato. Mas fala que Jesus viu ele debaixo da figueira. Exatamente. Então o homem ele não conhece, aquele que está do nosso lado ele não conhece, mas o Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece o profundo da nossa alma. Maravilha. E tem um papel importante também de Filipe, que profeticamente representa a igreja, né? O servo. É um papel importante. Nós, como servos, a igreja, levar o novo, aquele que ainda não teve uma experiência com a revelação, a entender este mistério, este segredo, porque é a revelação que vai nos dar condições de entender o momento profético que nós estamos vivendo. Nós só entendemos o momento profético que nós estamos vivendo porque o Espírito Santo está se revelando, e aquele que não rejeita a revelação, aquele que aceita, aquele que vive dentro deste projeto em que o Espírito está revelando, ele vai alcançar essa experiência, né, profética de Deus para a sua vida. Né? Esse aspecto é importante aí, Filipe, o papel dele é como você evangelizar. É você trazer a pessoa para ter um encontro com Jesus. Quem vai salvar? Não é você que está evangelizando. É Jesus que vai falar a ele. Mas o papel da igreja é o Filipe. É trazer o necessitado a estar junto ao Senhor para ouvir Jesus falar. Porque quem vai salvar é Jesus. Quem vai salvar o Senhor Jesus. Bom, muito bem. Nós
Ainda poderíamos falar muitos outros exemplos dentro da palavra sobre este assunto, mas nosso tempo está chegando ao final. Vou pedir aqui somente para que o pastor Fausto faça uma última palavra àqueles que estão nos assistindo a respeito desse tema, daquilo que o Senhor, que o Espírito Santo, ele está falando aos corações. O que a gente vê nesses exemplos e outros que tem na palavra é que no momento em que Jesus fala ao coração do homem que está necessitado de ouvir a voz dele, de ter uma experiência com ele, é que há mudança de vida. Isso é natural. É o falar. Quando o homem abre o coração e deixa a revelação entrar, e a revelação toca no coração do homem, ele agora toma uma decisão. É o seu livre-arbítrio. Eu quero viver isso, que é algo novo que eu não conhecia. Eu acho que cada um de nós tivemos uma oportunidade de ter uma experiência dessa, né? E você que está nos assistindo, certamente o Senhor também quer fazer isso com sua vida, né? Ter um encontro com Jesus. Como Felipe levou Natanael ali, hoje o nosso convite é para que você também tenha essa oportunidade de estar aos pés de Jesus, ouvir a voz dele, deixa ele falar com você de uma forma diferente, como aqueles homens ali tiveram essa experiência. Olha, ninguém nunca falou como esse homem falou. Jesus quer falar ao seu coração dessa forma, de uma forma diferente, para também tocar na sua vida e tocar na sua alma, como ele fez na vida de cada um de nós. Ele quer fazer isso com sua vida também, e que o Senhor possa também te abençoar nessa caminhada na presença dele. Maravilha. Bom, chegamos ao final do programa. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Pai, Senhor. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Até a próxima. Senhor, até a próxima. Amém. Pastor Fausto, a paz do Senhor. Pai do Senhor, William, obrigado pela oportunidade. Amém. Queremos também despedir de você que nos acompanhou ao longo deste programa e dizer que no próximo episódio continuaremos abordando outro tema de ciência e fé. Compartilhe, curta, comente também no chat a respeito desse episódio, lance suas dúvidas, suas indagações. Quem sabe também não poderá ser um novo tema de um episódio do programa Ciência e Fé. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.